Jesus era um homem de oração. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Jesus é a nossa referência. E ele era um homem de oração. Mesmo depois de um dia tão intenso de milagres, Jesus estava ensinando desde a manhã na sinagoga. Depois de um dia inteiro de milagres, de ministrações, de curas, o texto de Marcos nos dá um detalhe muito especial na vida de Jesus. O verso 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ali ficou orando. Isso nos mostra e nos ensina que a oração era a prioridade de Jesus. Então, se o próprio Filho de Deus sentiu essa necessidade de se retirar para buscar o Pai, quanto mais nós, que somos tão dependentes da graça e da direção de Deus. E por que Jesus se retira, pastor? Por que ele não ora ali no meio das pessoas mesmo? Existem dois tipos de oração. Existe a oração que você faz em concordância com alguém, ou com um grupo, né? As pessoas se reúnem para orar, e isso é bom. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu e começou a orar por ele. E enquanto a igreja orava, as cadeias caíram, as correntes se quebraram, Pedro foi solto da prisão, somente pela oração da igreja. Então existe esse tipo de oração feito em grupo, em concordância, que é uma bênção. E a palavra de Deus reforça essa ideia, dizendo que se 2 ou 3 concordarem em oração, concordarem acerca de algo em oração, isso será ligado nos céus. Mas Jesus também ensinou um princípio da intimidade na oração. É isso que esse texto está mostrando para nós. Jesus não queria orar com a multidão. Ele não queria orar de galera. Ele queria um tempo a sós com o Pai. Eu entendo que Jesus foi tão usado nesse dia, ensinando de manhã na sinagoga, pregando, curando enfermos, expulsando demônios, curando a sogra de Pedro, fazendo tantas coisas, que agora ele precisava alimentar o seu espírito novamente, com a presença do Pai. Ele precisava se conectar com Deus, não que ele tivesse se desconectado, mas ele precisava de um tempo a sós com o Pai. E todos nós deveríamos levar isso muito a sério. Ter um momento a sós com Deus, no meio do nosso dia, ou no final, ou no começo do nosso dia, em algum momento do nosso dia, nós precisamos ter esse tempo a sós com Deus. Jesus ensinou isso no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que Jesus disse. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Jesus está ensinando duas coisas aqui. Quando for orar, vá para um lugar sozinho, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o Pai
que está no secreto, o seu Pai te vê no secreto e Ele vai te recompensar. E quando for orar, não fica repetindo a mesma coisa, como se fosse um mantra para Deus, não. A melhor oração, irmãos, é a oração sincera. Não é a oração com palavras mais bonitas, com mais eloquência, a melhor oratória, o português mais bem falado. Deus não está interessado nisso. Essas coisas não impressionam Deus, não comovem Deus. Mas um coração sincero, derramado diante dele, aí sim, essa oração é uma oração de poder. Principalmente se ela for feita no nome de Jesus. Jesus nos ensina sobre a oração secreta, a comunhão íntima com Deus. A oração não precisa ser longa e repetitiva, mas deve ser feita com sinceridade e com fé. O que Deus mais deseja de nós é um relacionamento pessoal. E esse relacionamento é fortalecido no momento da oração. Tem pessoas que perguntam assim: por que eu devo orar se Deus já conhece todas as minhas necessidades? Você já pensou isso? Você já se fez essa pergunta? Para que eu vou orar se Deus já sabe de tudo que eu preciso? É porque no momento da oração, você está conversando com Deus. E Ele tem prazer em que nós nos comuniquemos com Ele. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Vamos falar com Deus, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração.
as nossas petições. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão.
Então, essa pessoa que está me ouvindo, ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto, e talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti estenda a tua face e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta.
Mas Saul ofereceu sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo. E Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus, foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias, pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.